tristeza. Enterrado o corpo da advogada morta por maníaco. O homem suspeito de cometer outros crimes vai ser transferido para Papuda amanhã. Susto, ministro do Meio Ambiente passa mal e segue internado. E ainda, vacina contra sarampo está em falta na rede privada aqui do Distrito Federal. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Está na lei. Os passageiros do serviço público que estiverem sentados em qualquer lugar, no ônibus ou metrô, devem ceder espaço para as pessoas que têm preferência, idosos e deficientes. A norma entrou em vigor há 2 anos, mas parece que não entrou ainda. Foi na cabeça de muita gente que não está nem aí para isso. As reclamações são muitas. A lei já vale há 2 anos. Todos os assentos do transporte público são preferenciais para idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes ou com crianças de colo. Ou seja, eles podem sentar em qualquer banco. Essa lei ela tem o propósito de facilitar o acesso às pessoas com alguma dificuldade de locomoção aos assentos no ônibus, certo? E no metrô do Distrito Federal. Mas muita gente não respeita. Vejo muitos idosos, entram no ônibus, aí pessoa novinha lá na frente, lá, ocupando o lugar de um idoso, ele se finge até estar dormindo para não dar o lugar para o idoso. Cada caso é um caso, mas que eles sofrem diariamente. Com esse problema dentro de ônibus, sofrem. E a gente, assim, tenta ajudar até mesmo com a orientação da empresa. Como é apenas uma lei educativa, não há fiscalização nem punição. E, pelo visto, também falta conscientização. Uns respeitam, outros não. Inclusive, eu já até vi a pessoa nova sentado e idoso em pé e eles não liberam o banco para o pessoal idoso sentar. Então, acho que não estão respeitando, que nem é para respeitar, né? Esse especialista em trânsito defende que haja orientação constante. Eu acho que as campanhas institucionais do governo deveriam tratar desse assunto. E também poderia fazer uma campanha de, não uma autuação por não estar cumprindo, mas uma notificação. Fazer campanha dentro dos veículos, quando tiver uma situação dessa, faça uma notificação aos passageiros, entregue uma carta, alguma coisa aos passageiros, apresentando a lei, certo? Apresentando como ser educado. A Secretaria de Mobilidade informou que, em caso de eventual situação de conflito, os motoristas e cobradores são orientados a chamar a polícia ou até mesmo levar o ônibus para a delegacia para registrar a ocorrência. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde. Inclusive, a gente vê aí o especialista na reportagem, né, reclamando uma campanha de educação e tudo. Na verdade, mais do que campanha, precisa de bom senso das pessoas, né? Precisa de educação, né, Sérgio? Eu aprendi com meu pai, com minha mãe, a ceder lugar para os mais velhos, né? A gente estava no ônibus, estava com minha mãe ou com meu pai, entrava uma pessoa mais velha no ônibus e mandava levantar. Levanta e ceda o lugar. No mínimo, se é uma pessoa da mesma idade, está carregando uma sacola pesada, pede para ajudar a levar, né? Enfim, são atitudes de educação, de urbanidade que a gente aprende em casa, a gente aprende no berço, né? Isso é uma coisa que vem do berço, vem exatamente da educação doméstica que se falava antigamente. Agora, o pior são aqueles que na hora que vê chegando um deficiente, um idoso, finge que está dormindo, né? Finge que está dormindo. Agora, há uma lei que para aqueles que não são educados ou não são tão educados, há uma lei que os obriga a fazer isso, né? Eu acho que está correta a avaliação daquele especialista no sentido de que o governo deve mesmo fazer campanhas de esclarecimento e de estímulos e também as empresas de ônibus, elas não podem se omitir disso, né? Tem que manter cartazes, avisos, né? Avisos claros, olha, lei tal obriga a ceder lugar aos mais velhos, às gestantes, né? As mulheres e homens com um bebê no braço, essas coisas precisam ser também encampadas pelas próprias empresas. Preocupados com o surto de sarampo em outros estados, os brasilienses correram para se imunizar. O resultado é que a vacina para combater a doença está em falta na rede privada. Em compensação, na rede pública, o estoque continua em dia.
A nossa produção entrou em contato com 7 clínicas particulares. Em uma delas, as doses estão acabando. Em todas as outras, o estoque da tríplice viral já acabou e não tem previsão de quando irá chegar. A unidade também não tem disponível a vacina no momento. A senhora está aguardando a reposição do estoque pelos nossos fornecedores. Ah, entendi. Tem previsão? Não. O valor da dose nas clínicas particulares varia de R$ 80 a R$ 120. Mas quem procura o atendimento na rede pública está satisfeito. Os postos de saúde no plano piloto estão com estoque para atendimento e as filas são pequenas. Eu acho muito importante atualizar as vacinas, principalmente das crianças. E no meu caso eu tenho 31 anos, mas eu não vou precisar porque está tudo atualizado. Mas podem vir porque é muito importante para a saúde pública. O aumento na procura acontece depois que o Ministério da Saúde recomendou que todas as crianças de 6 meses e menores de 1 ano sejam vacinadas. A imunização deve acontecer, mesmo para pessoas que não forem viajar para fora do DF. Segundo a Secretaria de Saúde, não há diferença na vacina da rede pública para a privada. No laboratório é o mesmo, né? Então não há uma diferença em relação ao conteúdo, a forma de aplicação, as vacinas são as mesmas. É importante lembrar que pessoas de até 29 anos devem ter tomado 2 doses. Se a pessoa já tem as 2 doses ou uma dose preconizada pelo calendário, não há necessidade de dose extra. Como a gente tem dito, nós não estamos em campanha, não tem dose extra, nós não temos dia D. É manter o cartão de vacina atualizado conforme a sua faixa etária. Até a semana passada, mais de 19 mil doses foram distribuídas em todo o Distrito Federal. De acordo com o GDF, mais de 84% da meta de vacinação já foi atingida. Essa demanda, ela sendo atendida, as vacinas são repostas no estoque. Hoje, 28 de agosto, é o triste aniversário de 10 anos de um crime que chocou o Distrito Federal, conhecido como o crime da 113 Sul. Em 2009, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a mulher dele e a funcionária da casa foram encontrados mortos no apartamento do casal. Nessa terça, em mais uma decisão que envolve o caso, a Justiça manteve a cassação da aposentadoria da ex-delegada Marta Vargas. Ela foi condenada pela má condução das investigações do caso. O Superior Tribunal de Justiça manteve a cassação da aposentadoria da ex-delegada Marta Vargas. A decisão da turma do STJ foi unânime. Ela perdeu o direito ao benefício no ano passado, depois da condenação de 16 anos pela má condução das investigações do triplo homicídio da 113 Sul. Marta cumpre prisão domiciliar, pois ela é curadora do irmão com síndrome de Down. A mulher era delegada do caso conhecido como crime da 113 Sul. No dia 28 de agosto de 2009, foram assassinados o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a mulher dele e a empregada da família. Com capítulos cercados de erros de investigação, o crime teve provas plantadas, participação de uma vidente na tentativa de desvendar o caso e até denúncia de tortura. A filha do casal morto é considerada pelo Ministério Público a mandante do crime. A motivação seria a herança, mas há uma década, Adriana Vilela aguarda julgamento em liberdade. 3 homens acusados de executar o homicídio foram condenados a mais de 55 anos de prisão. Cláudio, esse imbróglio todo, na verdade, foi um papelão, né? Um papelão, foi uma presepada da Polícia Civil, né? Na verdade, não só da Polícia Civil como um todo, não. É até perigoso a gente generalizar, mas da delegada Marta Vargas, né? Foi uma sucessão de coisas. Ela que era queridinha da mídia, né? Na época da imprensa, aparecia muito, adorava aparecer. Ela inventou de convocar, de trazer aqui a Brasília uma vidente do Espírito Santo, para, como se estivesse com um GPS do além, saiu, né? Está aqui o criminoso. E aí eles, então, pararam lá numa determinada casa, Vicente Pires, invadiram, prenderam os suspeitos de sempre e plantaram provas na casa desses suspeitos, né? Graças ao trabalho da perícia da Polícia Civil, foi possível detectar a fraude e, portanto, livrar e inocentar aqueles suspeitos que foram barbaramente torturados e sob tortura confessaram o crime, até porque sob tortura qualquer pessoa confessa qualquer coisa, né? O fato é que essa delegada também foi a delegada que chegou à conclusão
que, a meu ver, é difícil de sustentar, de que a filha é a mandante do assassinato. Não há nada que indique isso, a não ser a suspeita de que ela pudesse estar interessada na herança, etc. e tal, o que era absolutamente improvável, porque, afinal de contas, ela já tinha direito à herança, ela não precisava disso, né? Mas o fato é que o crime foi de uma crueldade, de uma brutalidade rara de se ver. Foram mais de 70 facadas, né? E o fato é que, até hoje, 10 anos depois, a filha, que é acusada como mandante, continua carregando esse peso da acusação e uma década sem julgamento, né? Está na hora disso, de pôr um ponto final nessa história. O presidente Bolsonaro recebeu hoje o presidente do Chile, Sebastián Piñera, que participou da reunião do G7 como convidado. Bolsonaro informou que os presidentes dos países com território amazônico vão se reunir no próximo dia 6 na Colômbia para discutir uma política única de preservação e desenvolvimento da região. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. O governo chileno também anunciou que vai enviar aqui para o Brasil 4 aviões que vão ajudar no combate ao incêndio, no combate às chamas. Ontem o governo brasileiro também disse que vai aceitar a ajuda do Reino Unido de cerca de 51 milhões de reais, também destinado para a Amazônia. E naquela reunião que nós falávamos aqui entre o presidente Bolsonaro e os 9 governadores que fazem parte da Amazônia Legal, o presidente Bolsonaro ouviu que o Brasil não pode negar ajuda financeira, né? Nesse momento difícil de crise aqui no país, nesse momento que a Amazônia realmente está em chamas, fica difícil negar ajuda. E, claro, uma referência àquela ajuda que o G7, que é esse grupo que reúne as 7 principais economias do mundo, ofereceu ao Brasil de cerca de 83 milhões de reais. Sobre esse assunto, o porta-voz disse ontem que o governo brasileiro não rasga dinheiro e nem vai rasgar dinheiro e que o Brasil pode, sim, receber essa ajuda ou qualquer outra ajuda internacional, desde que caiba ao governo brasileiro a responsabilidade de gerir esses recursos. Bem, hoje os governadores se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, para tratar sobre um fundo da Petrobras sobre a destinação desses recursos. São ao todo 2,5 bilhões de reais. O governo brasileiro defende que cerca de 500 milhões de reais vá para a Amazônia no combate a essas chamas. A Procuradoria-Geral da República defende um repasse ainda maior, de cerca de 1 bilhão de reais. Após essa reunião com os governadores, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com representantes do governo, do Ministério da Fazenda, presidente da Câmara, também representantes da AGU, da Procuradoria-Geral da República, para exatamente definir, chegar a um acordo aí, se parte desse recurso pode ser destinado à Amazônia e qual é esse valor. Sérgio. Tá, ok, obrigado, Renata. Pode ser uma boa saída usar parte desse fundo de dinheiro repatriado da Petrobras? Dinheiro roubado, né, nos governos do PT, que o Ministério Público, a força-tarefa da Lava Jato, tão hostilizada, recuperou esse dinheiro e, portanto, é um bom uso, né, desses recursos. O governo pede a liberação imediata de 500 milhões, mas o Ministério Público recomenda, inclusive, a reserva de 1 bilhão para aplicar em políticas de preservação da Amazônia, inclusive no combate a eventuais focos de incêndio, etc. O fato é que a grande decepção nessa história toda, a gente assiste muita gente pegando carona, políticos fazendo demagogia, né, muitos oportunistas, a começar pelo presidente da França, né? Mas a gente assistiu também esses dias o Congresso Nacional se reunindo para votar a lei de diretrizes orçamentárias e ninguém mexeu nisso, né? Ninguém mexeu no dinheiro ou na falta de dinheiro que de fato existe, né, para a Amazônia. Por exemplo, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é um desses políticos que tem feito demagogia sobre a Amazônia, ele poderia ter liderado os seus colegas parlamentares numa votação que transformasse em recursos para a Amazônia, por exemplo, os 3,7 bilhões de reais que eles reservaram para financiar as atividades de partido político no Brasil. Eles estão metendo a mão no nosso bolso para financiar a atividade deles, porque antes esse dinheiro eles tomavam pela via da corrupção, tomavam de grandes empresas prestadoras de serviços ao governo. E agora, para não correrem o risco de Polícia Federal na porta, os deputados então resolveram meter a mão no nosso bolso, tirar essa grana, 3,7 bilhões, para financiar jatinho para dirigentes partidários, né? Financiar festas e jantares, etc., as despesas lá do partido. Esse dinheiro seria muito bem-vindo na Amazônia. Aqueles 20 milhões oferecidos pelo Macron, aquilo é uma merreca mesmo para um problema tão grande quanto nós temos.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de 44 anos, está internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O boletim médico do hospital informa que o ministro chegou lá ontem à noite com quadro de mal-estar. A equipe médica decidiu interná-lo para realizar exames de rotina. O quadro dele é considerado estável. O novo boletim vai ser divulgado às 16h. Marinésio de Souza foi transferido para o Departamento de Polícia Especializada e amanhã vai ser levado para a Papuda. O corpo da advogada que foi assassinada por ele foi enterrado na tarde dessa terça-feira. A polícia investiga outros 4 crimes que teriam sido cometidos por Marinésio. Inquéritos de casos semelhantes entre os anos de 2010 e 2018 foram reabertos. O corpo de Letícia Souza Curado, de 26 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira em Planaltina, a cerca de 45 quilômetros de Brasília. A emoção tomou conta de todos os presentes. Amigos levaram faixas para protestar contra o crime bárbaro. A gente está aqui, primeiramente, para homenagear ela como pessoa, por merecimento, e segundo, para levantar um protesto pelas famílias que também acabaram sofrendo por causa desse homem, né? Muita tristeza e indignação pela impunidade, né? Porque como foi visto, essa não foi a primeira vítima dele. O assassino Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos, confessou o crime. Durante o depoimento, ele ainda admitiu ter matado Genir Pereira de Souza, de 47 anos. As imagens mostram Genir saindo de um condomínio no Paranoá. Em seguida, é possível ver a caminhonete do Marinésio passando pela parada onde ela estava. Ele retorna e leva a mulher. O corpo foi encontrado 2 dias depois em um matagal na beira da estrada. Friamente, o cozinheiro conta como tudo aconteceu. Pegou ela na parada de ônibus? Não, foi depois da parada de ônibus. Foi depois da parada? Depois da parada de ônibus. Certo, ela estava andando, deu sinal e você encostou. Entendi. Você já conhecia ela? Você já conhecia ela? E onde que você efetivamente matou ela? Naquele local onde estava o corpo? Foi. Foi ali mesmo que você matou? Nós estávamos ali, nós ficamos em cima mesmo, conversando. Ela reagiu a alguma coisa? Não. Ele admite que não sabe por que matou Genir. E por que você matou ela? Eu não entendi não entendi mesmo. A meu ver, pela minha experiência, ele fantasiou um pouco, até para tentar talvez encobrir um pouco da culpa. Então ele acaba atribuindo parte da responsabilidade para as vítimas, dizendo que elas quiseram ficar com ele, elas pediram a carona e que elas toparam ter um relacionamento sexual com ele. E após o relacionamento sexual, como foi o caso da Geni, ele simplesmente disse que não sabe por que matou. Além das 2 mortes, outras 3 mulheres procuraram a delegacia para denunciar o cozinheiro. Elas foram atraídas para dentro do carro dele com a desculpa de que seria feita uma viagem de transporte pirata. Durante o trajeto, elas foram assediadas, mas conseguiram escapar. A polícia vai investigar casos semelhantes que ocorreram em outras cidades do DF em 2010, 2014, 2015 e no ano passado, para saber se houve participação do Marinésio. E mais um caso de uma mulher desaparecida é investigado pela polícia. Gisvânia Pereira, de 33 anos, sumiu depois de ir a um bar perto da casa dela em Sobradinho. O caso foi em outubro do ano passado. Amigos e familiares de Gisvânia Pereira dos Santos, de 33 anos, desaparecida desde 6 de outubro, continuam em busca de notícias. Ela foi vista pela última vez às 8h30 da noite por testemunhas em um bar ao lado de casa, onde mora com os pais e a filha de 15 anos. Essas imagens de câmeras de segurança mostram Gisvânia em um posto de gasolina em Sobradinho às 4h40 da manhã. Ela desce de um carro branco e passa um tempo conversando com um homem na calçada, depois vai embora. A polícia informou que o motorista já foi identificado, mas que provavelmente não tem relação com o desaparecimento. Quando sumiu, Gisvânia usava uma blusa azul marinho, short jeans e chinelo. E quem tiver qualquer informação sobre a Gisvânia pode entrar em contato com a família dela pelo telefone 99530 1516. 99530 1516. A seguir, moradores do Sol Nascente reclamam da falta de quebra-molas na cidade. O Band Cidade volta já já. O BRB teve um lucro líquido de mais de 95 milhões de reais no segundo trimestre desse ano. O balanço do banco, divulgado agora há pouco, no fim da manhã, mostra que esse valor é quase 70% maior que
que o registrado em 2018. A repórter Natália Pazzi tem mais informações sobre essa primeira divulgação dos resultados depois da crise provocada no Banco Público devido às investigações que apuram a prática de crimes contra o sistema financeiro. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. Balanço extremamente positivo. O lucro do BRB no segundo trimestre de 2019 cresceu 70%. Ou seja, o banco alcançou 95 milhões de reais de lucro líquido. Esse crescimento é em relação ao mesmo período do ano passado. E esse aumento aconteceu principalmente por causa da recuperação de créditos inadimplentes e pelo avanço das receitas com tarifas. Os destaques são a carteira de crédito ampla, que ultrapassou 9 bilhões de reais, e o crédito consignado, que alcançou mais de 5 bilhões de reais. Outra informação importante é a taxa de inadimplência, que encerrou o primeiro semestre em 2% e permanece abaixo da média do mercado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Natália. Cláudio, não deixa de ser ainda está longe dos grandes, dos bancões, mas depois de ter passado pelas páginas policiais, realmente é um alento, né? Pois é, o Banco de Brasília atua basicamente aqui no Distrito Federal. Tem outras praças, mas é pouca coisa, não é? A gente verifica que com eficiência e sem roubar, não tem outro caminho a não ser esse de dar boas notícias aos brasilienses, né? O problema é que a diretoria anterior do banco, do governo de Rodrigo Hollenberg, eles roubaram, eles cometeram crimes de todo tipo, né? E acabaram na cadeia, inclusive, os diretores do BRB. Olha, o serviço público, a gestão pública ou privada, financeira ou não, não pode tolerar desaforo nem ladrões, né? Os ladrões é que levam as estatais, os bancos, etc., ao prejuízo. Com eficiência e com honestidade, o caminho é só crescer e subir. Moradores do Sol Nascente mandaram uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp reclamando que a Chácara 86 e toda a região ali foi asfaltada há quase um ano, mas nenhum dos quebra-molas foi refeito. Resultado? Motoristas abusam da velocidade, claro, e um perigo constante para quem vive ali na região. Na Chácara 86, no Sol Nascente, o asfalto é recente, tem cerca de um ano. Mas moradores afirmam que o governo esqueceu de refazer os quebra-molas. Na tentativa de amenizar a situação, a própria comunidade se uniu e construiu um, só que fora do padrão. Mas não foi suficiente e é comum carros passarem em alta velocidade. As marcas ainda estão nos muros e nas calçadas. Aqui parece pista de rally. É alta velocidade mesmo, assim, você tem que desviar, porque senão, assim, você fica na frente é um perigo, né? Porque do jeito que eles vêm, que eles passam, que eles vêm, é muito perigoso. Os moradores fizeram até um abaixo-assinado e levaram à administração de Ceilândia no início deste ano. Com a criação da região administrativa do Sol Nascente, o documento também foi entregue à mais recente administração. Mas até agora, nada foi feito. Todos os procedimentos legais nós já fizemos. E nós fizemos isso porque é uma exigência do órgão público, que haja um abaixo-assinado para que eles possam ouvir a comunidade e tomar providência daquilo que qualquer pessoa já sabe. Moradores disseram que na semana passada o administrador apareceu por lá. A promessa é que a reivindicação será atendida, mas não há prazo. A consequência é o risco de acidente, que é muito grande. O que a gente quer saber? Vai ter que morrer alguém para poder fazer os nossos quebra-molas? A gente espera que não, né? O Detran informou que a construção dos quebra-molas já foi autorizada pelo Núcleo de Segurança e Prevenção de Acidentes. Já a Administração Regional do Sol Nascente informou que vai enviar uma equipe para analisar a área e resolver a situação o mais rápido possível. Agora a gente faz mais um breve intervalo, voltamos já já. Os deputados distritais aprovaram o projeto de lei que autoriza policiais militares, civis e bombeiros a permanecerem com as armas depois da aposentadoria. O autor do projeto, o deputado Rafael Prudente, diz que a medida é para proteger os servidores. Inicialmente era prevista a doação, mas com a mudança no projeto, os servidores da reserva passam a ter prioridade na compra das armas que usavam em trabalho. O preço vai ser definido ainda pelo governo.
A ideia é fazer com que o dinheiro arrecadado seja incluído no fundo específico para reaparelhamento dos equipamentos da segurança pública. O projeto foi aprovado com 14 votos sim e 3 votos não. Mas, para virar lei, precisa ainda da aprovação do governador Ibanez Rocha. O Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 12:30. Tchau para você.